Monte das Oliveiras, muito especialmente no Getsemane, ou no Getsemane, que quer dizer local da prensa de óleo. Eu comecei a falar do lado de lá, mas não com muita liberdade, por conta de onde nós estávamos, tá? De onde nós estávamos. Eu quero aproveitar o ensejo e dizer que alguns estão tendo choque inaudito, porque aonde quer que você vá, é território, onde quer que você vá, é território romano, tá? E eu preciso passar isso para vocês, até para que fique registrado em DVD. Em DVD. Já que temos pelo menos uns 15 minutos, o que eu vou falar talvez não seja, doutor Marcelo, minha amada, o que eu vou falar talvez não seja importante para alguns e talvez também já só venha fazer lembrar o que alguns dos irmãos já sabem, mas eu preciso passar isso para vocês. Por exemplo, dá uma filmada ali, você vai ver do lado de lá, que nós estamos vendo um vigário, né? Rezando, né? Pois bem, então eu preciso passar isso para vocês. Onde quer que você vá, você vai ver o símbolo vai ver uma cruz. Por exemplo, aqui é território romano, lá em cima, ali, né? Você vê, tá, a cruz e mais o sino, né? Por trás das oliveiras aqui, dá para ver? Enfim, então, e aqui em Israel, a ideia que a gente tinha é que era, né, de alguns, é que era um povo voltado unicamente por Todo-Poderoso, todo mundo, né, os homens com a costeleta ao extremo, barba, enfim, todo mundo de quipá, né? Essa é a ideia, que era um território, né, do jeito que a gente fazia a visão virtual. Pois bem, detalhe importante, houve várias pelejas de Jerusalém destruída, tal. Nós estamos obtendo conhecimento histórico. E para um guia, eu sei que é extremamente complicado ele estar trazendo o conhecimento histórico para grupos. Por quê? Porque agora, por exemplo, ele pegou um grupo de sábios, né? Pegou um grupo de pessoas que conhecem, um grupo evangélico, né? E outro, ele pode pegar também um grupo católico. Ele não pode passar a informação, né, que está passando para evangélicos. Porque o católico quer vir, o católico sabe que existe a Basílica de São Fulano, São Bertano, São Ciclano, então ele quer vir nesses pontos, tá? E nós, evangélicos, sabemos que existe o Monte das Oliveiras, o Getsemane, tá? Que é o que nos interessa, tá? Pois bem, vamos pegar o cristianismo, tá? Pegar o cristianismo. Eu estou preocupado em me explicar para vocês sobre as igrejas, tá? Cristianismo. Jesus morreu, tal, a gente sabe. Aqui ele veio, ele orou por mim, orou por você, e aqui ele decidiu pagar nossa dívida, tá? Você não pode esquecer disso. Aqui Jesus decidiu pagar a nossa dívida. Ele orou, pediu para 3 discípulos, vem orar comigo. Mas eles estavam cansados, tal, e aqui ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele estava falando do que ele ia padecer, do que ele ia sofrer no outro dia. Mas ele viu a mim, viu a você, e ele decidiu encarar a cruz. Um detalhe importante, a morte de cruz não é sentença desse país. Não existia. A morte de cruz é sentença romana, tá? Jesus morreu como inimigo do Estado, ok? Jesus morreu como inimigo de Roma. Então, Jesus foi levado à cruz, tá? Pois bem, daí veio o evangelho, começou a vamos propagar o evangelho, tá? Um detalhe importante: Jesus morreu, vamos visitar o túmulo dele daqui a pouco, tá? E ressuscitou. Eu preciso passar isso para os senhores. Quando ele ressuscitou, aqui em Jerusalém, ele apareceu aos seus discípulos e disse: venham comigo. E fizeram uma viagem
até a cidade de Lázaro, cujo nome era Betânia. E lá em Betânia ele se despediu e abençoou todos, e de lá ele e de lá ele foi transladado, foi embora, foi para o céu, tá? Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24, versículos de número 48, 49 e 50, 51, enfim, eu vou ler todos os versículos. Lucas 24, capítulo 24, versículos 50, 51, 52, 53, diz assim, ó. 48. E estas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. De onde? Betânia. De onde? Betânia. E adoraram-no, ou seja, os seus discípulos, e adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Tornaram para Jerusalém. Ok? Pois bem, então, aí Jesus foi embora e os discípulos começaram a pregar o evangelho. Ok. De repente, no ano 3, mais ou menos, da era cristã, que Jesus foi embora, levanta-se Saulo de Tarso e começa a perseguir a igreja. Conhecemos a história. Tá. A igreja foi dispersa. Para quem não sabe, Pedro sai daqui e funda o trabalho em Babilônia, no Iraque. E Pedro é o pastor de Babilônia, do Iraque. Tá bom? Nesse inteirinho, Paulo se converte. Tá? Paulo se converte e começa a sair pregando por aí. Tá? Conhecemos a história. Estou correndo por conta do tempo para explicar concernente à Igreja Católica. Aí Paulo volta a Jerusalém. E aqui a gente sabe que Paulo é condenado à morte. Paulo é condenado à morte por conta do cristianismo. Só que ele era cidadão romano. Como cidadão romano, ele disse alto lá: eu tenho direito a ser ouvido pelo Supremo. E aí ele foi enviado a Roma para ser ouvido pelo Supremo. Ok, pegaram os pergaminhos, vou usar isso aqui como símbolo, pegaram os pergaminhos e colocaram nas mãos, o que é que tinha nos pergaminhos? As acusações escritas contra Paulo, e entregou nas mãos do comandante do navio. Está ali, está guarnecido, que era romano, e vai embora para Roma. Paulo e mais outros prisioneiros, cerca de 270 pessoas mais ou menos a bordo do navio. Só que o navio foi ao naufrágio, naufragou, não escapou nada do navio, nada, roupa, nada, o navio arrebentou-se, isso é a Bíblia que diz, tá? Em Atos capítulo 27 e 28, você conta a história. Ok, ficaram 3 meses numa ilha, até que veio o navio de Alexandria. Vindo o navio de Alexandria, eles concluíram a viagem até Roma. Quando chegou em Roma, Paulo ficou preso numa prisão domiciliar. Não foi para a cadeia, prisão domiciliar, esperando 2 anos. Por quê? Porque as provas que eram em pergaminhos também foi ao naufrágio. Desculpa, as acusações em pergaminhos foram ao naufrágio. E o que é pergaminho? Couro de cabra curtido. Isso é uma delícia para os
peixes do mar Adriático. Então, já que não tem acusação, ele vai ficar aí 2 anos. E com 2 anos prescrevia. Se o advogado sabe melhor que isso na lei romana. E veio mergulhadores para procurar as acusações. Resumindo, quem mandou aquela tempestade não foi o capeta, foi Deus, com o intento de pôr fim nas acusações contra Paulo. Nem toda tempestade é do diabo. Eu sei que alguns vão ter que glorificar, mas estamos no território, mas glorifica aí mesmo assim, sabe? Resumindo, tem hora que Deus manda algumas tempestades para pôr fim em algumas calúnias contra a nossa vida. Tem hora que Deus manda alguns vendavais para pôr fim em algumas acusações. Ok. Aí Paulo fica na sua casa que ele alugou. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Alguém pode me auxiliar? Sim, por favor. Quem me auxiliar vai ficar famoso, vai pro DVD. Tá? E aí, em Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo 28, versículo de número... Aqui, Atos 28, versículo de número 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, as coisas, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ok, então Paulo ficava na janela, e aí a guarda romana guarnecendo ele esperando os 2 anos. E 2 anos todos vinham para a janela dele. Aonde era isso? Em Roma. Guarde isso, em Roma. Então Paulo na janela, preso, mas dentro de casa, e a guarda romana ali guarnecendo ele. E ele pregando. Aí nasceu a igreja do Senhor Jesus em Roma. Tem nada de Pedro, fundador da igreja do Senhor, e era uma congregação de Antioquia, porque Paulo era membro da igreja em Antioquia. Tem nada aí de católico, Assembleia de Deus, é simplesmente cristão, seguidores de Cristo, igreja pura, igreja santa, ok. E os da guarda romana, Paulo botou para quebrar. A maior igreja em número de membros, sabe quem era? Os romanos, da casa de César. Todos da guarda ficavam o dia todo ali escutando Paulo, e Paulo pregando, ele na guarda. E aí quando saía dali, ele já saía doido por Jesus. Quando o outro vinha, saía doido por Jesus. Tanto é que Paulo teve que escrever e lembrou deles. Está lá em Filipenses, capítulo de número 5, Filipenses capítulo 4 e versículo 22. Aí Paulo lembra deles, estou mandando saudação a vocês. Aí, 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ganhei todo mundo para Jesus, disse Paulo. Até os da casa de César. Ok? Então, resumindo, aí surgiu a igreja do Senhor Jesus em Roma. Aí Paulo foi livre. Não tem acusação, venceu. Aí Paulo sai dali da prisão domiciliar e vai para o país aonde nós fizemos conexão. Que país? Espanha. Ali por Barcelona. Quem entrar no meu Orkut vai ver que eu tenho umas fotos quando eu preguei em Barcelona, e dali eu fui para Zaragoza. Em Zaragoza, ali na frente, tá? 80 quilômetros mais ou menos, é a região marítima. Tem a estátua, não é obra idolátrica, está escrito memorial do nosso reconhecimento e agradecimento por esse homem ter vindo aqui, ter nos anunciado o evangelho. Uma estátua do apóstolo Paulo, tá? Lá em Zaragoza.
Tarragona, melhor dizendo. E não confunda com esse outro país, Zaragoza. Pois bem, então, Paulo sai dali de Roma e vai para Espanha. Só que lá ele ouve dizer que Pedro está em Roma. E ele tinha vontade, fazia mais de 14 anos que ele não via Pedro. Ele pega o navio e volta, tá? E Pedro está vindo de Babilônia. Da Bíblia, Babilônia. Pedro era pastor em Babilônia. Deixou os santos lá em Babilônia e foi para Roma. Porque ele soube que Roma agora aceitou Jesus. E ele vai para lá porque ele quer abraçar Paulo. Só que quando Pedro chega lá, Paulo não está mais, tá? Olha a carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, o meu filho Marcos. Ok, Pedro está mandando a carta e dizendo: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ou seja, Pedro era pastor em Babilônia. Sai de Babilônia e vai para Roma. Quando chega lá, quem está no poder? O maluco do Nero. Foi quando Nero tocou fogo em Roma e colocou para cima dos cristãos. Pedro, então, é crucificado de cabeça para baixo, tá? Nenhum romano era crucificado. Esse tipo de morte era para quem não era cidadão romano. Por isso Pedro foi crucificado. E há quem diga que onde está hoje a Basílica de São Pedro, está o túmulo de Pedro, que isso é muito difícil de proceder, porque o inimigo da cruz não saía da cruz. Era lei. Lei. Foi crucificado, vai ter que ficar lá, os urubus vão comer sua carne. E Jesus saiu? Saiu. Isso eu digo quando nós chegarmos no Monte Caveira, que é onde ele foi crucificado. Isso eu revelo para os amados por que Jesus saiu, tá? Resumindo. E aí Pedro morre crucificado. Quando Paulo desce no cais, achando que vai encontrar Pedro, Roma está em chamas, cristão não tem mais essa liberdade, e Paulo então é preso e é morto, tá? Vai para a cadeia. Quem vai a Roma pode visitar o cárcere de Paulo lá embaixo, né? Eu já estive lá, tá? E dali então ele é condenado e aí morre decapitado, tá? Foi assim que surgiu a Igreja do Senhor. E daí para frente, tá? Daí para frente a gente sabe que os impérios começaram a perseguir os cristãos, achando que fossem cristãos quem tocou fogo em Roma. Daí começaram a perseguir os cristãos, começaram, até que veio Constantino. E Constantino viu que a única forma de parar a igreja era fingindo que era cristão. E ele, já que eu não posso vencer o inimigo, vou me aliar a ele. E aí então ele fingiu ser cristão. Dona Helena, sua mãe, tá? Que é quem mandava de fato no império, chegou em vários locais e começou a construir, tá? Igrejas, dizendo ser igrejas, dizendo esse território aqui tem essa igreja, porque é território romano e Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial do seu império. E aonde havia uma bandeira dizendo que ali era Império Romano, fazia parte do Império Romano, então a religião tinha que ser cristianismo. Mas ele mesmo disse, olha, por exemplo, pastor Abílio era pastor em tal cidade. Por que não enterrar o pastor Abílio na própria igreja aonde ele foi pastor? Por que não? Faz um ano que o pastor Abílio morreu. Vamos lembrar do pastor Abílio, gente. Era o imperador que dizia isso, tá? Vamos lembrar do pastor Abílio. E aí começou a entrar o chamado culto aos finados. E assim a igreja desviou-se e alguns cristãos sérios disseram, opa, alto lá. Nós não vamos nos curvar, não. Não vamos nos curvar. E aí há quem pense que nós evangélicos saímos da igreja católica. Muito pelo contrário. A igreja fiel tornou-se anátema, tornou-se apóstata. A igreja fiel é que desviou-se. Eu não sou protestante. Protestante é quem segue
o ensinamento do alemão Lutero, tá? Não, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, tá? Eu não sou protestante, eu sou cristão, tá bom? Protestante é quem é luterano, nós somos cristãos e não saímos da Igreja Católica, foi a Igreja Católica que saiu de nós, desviou-se, ok? E depois eu passo para vocês as datas quando começou a entrar a idolatria. Voltando para esse monte para nós finalizarmos, tá? Foi aqui que ele decidiu pagar a nossa dívida, tá? Somos o que somos porque ele pagou a nossa dívida. Não? 5 minutos? Então, queridos, foi aqui que houve a batalha travada. Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Isso é muito importante na minha e na sua vida. Porque Deus respeita o livre-arbítrio? Respeita. Respeita. Ele, Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E o que é que eu aprendo aqui também? Tem hora que Deus não fala nada. E não adianta você, Deus, ele não vai falar nada. Tá? Tem hora que Deus faz silêncio. E é nessa hora que a mente fica... E eu não tenho dúvida que Satanás ficou de longe. Isso. Tomara que ele diga, eu estou decidido a não subir a cruz, eu estou decidido a não tomar esse cálice. Mas se ele age assim, nós não seríamos o que somos. Tá? Nós não seríamos o que somos. Mas graças a Deus que ele olhou para o horizonte e viu a mim, viu a você. E ele disse, olha, Pai, eu bebo cálice. Eu bebo cálice.